Olá, pessoal, boa tarde. Aí, mais uma vez aqui nós de novo, mais uma palestra. E hoje temos um convidado bastante especial, já é conhecido de vocês aqui da casa, né? O nosso irmão Nelson Cristalino, que é da Vinha de Luz de Gravataí, né, Nelson? Tá Isso aí. certinho? Isso. Olha. Então, hoje ele veio nos trazer um tema bastante interessante também, né, pessoal? Depois eu vou passar o nomezinho do tema aqui para a gente, né, se conectar bem depois com o assunto as palavras que ele vai nos trazer. Mas, pessoal, como é de costume, né, vamos fazer a nossa prece, que agora todo mundo já deve estar sabendo, que o nosso centro espírita agora está um pouquinho em cada casa, né? Então, vamos harmonizar o nosso ambiente, ali onde nós nos encontramos neste momento. Então, eu convido a todos neste momento para mentalizarem, né, os seus lares, os seus familiares, mentalizarem a si mesmos, né, buscando aquela conexão mais profunda. E pedimos, então, ao nosso Pai Maior, né, que nos ampare neste momento, que estamos aqui em mais uma atividade, que o Mestre Jesus, junto dos seus trabalhadores, ilumine a todos nós, ilumine nossos familiares neste momento, que agora o nosso centro espírita também está um pouquinho dentro de cada lar que está nos assistindo. E agradecemos também a espiritualidade amiga, que sempre se faz presente em todas as atividades, nos auxiliando, nos amparando, incluindo o nosso palestrante, né? Para que ele possa trazer aquelas palavras realmente que vão tocar o nosso coração e vão fazer com que a gente se melhore, se renove, pense de uma maneira melhor daqui para frente, né? Então, assim, agradecidos ficamos por mais essa oportunidade, pelo amparo que estamos tendo, e pedimos a permissão de todos esses amigos do alto para darmos por iniciada, então, mais uma atividade nessa tarde, né? Que vamos ter a exposição doutrinária. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, como eu disse, tem aqui o nosso conhecido, já lá do nosso tempo de presencial, né? O nosso amigo, nosso irmão Nelson Cristalino, que vai nos trazer o tema Ano Novo e o Evangelho, né? Ele é lá da Vinha de Luz de Gravataí. Então, Nelson Cristalino, tudo contigo a partir de agora. Muito obrigado pela acolhida, irmãos. E é sempre bom estar na casa. A gente já se considera um pouco de casa, viu? A gente parece que é meio abusado, mas a gente se considera em casa porque tem um ambiente tão bom, né? E a Rosane já é uma conhecida de tantos anos, né? Então, porque ela ainda morava em Santo Antônio da Patrulha, também morava, então a gente se conhece do Centro Espírita lá. Sempre bom encontrar os irmãos. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Bem, hoje é 22 de janeiro. Todo mundo já cumpriu as promessas de fim de ano? Não, né? E algumas já até ficaram para trás, né? Olha, eu ia perder 5 quilos aí na primeira semana do ano, mas eu acabei pegando uns 3, né? Porque estava bom o salgadinho do Réveillon, né? Do Natal e tal. Então, veja, nós temos esse hábito, né? De chegar ao fim do ano e fazer promessas, fazer programações, né? De que nós vamos melhorar e vamos alcançar algumas metas bem audaciosas, né? Mas, no decorrer do ano, a gente acaba ficando no mesmo, não é verdade? Então, veja, esses são comportamentos específicos, né, dessa época. Há um mês atrás, nós estávamos vivendo Natal e a expectativa do Ano Novo, né? E o Ano Novo, meus irmãos, é isso que a gente sempre repete, é todo dia. Não tem um Ano Novo que comece lá adiante ou um pouquinho antes, né? É todo dia a gente está começando um ano novo, porque todo dia a gente está conectado com Jesus. Ah, mas tem vezes que eu esqueço. Não, pode até esquecer, mas ele não esquece de ninguém, né? Então são atitudes e comportamentos dessa época, né? Mas que vão ficando pelo caminho, né? No decorrer do ano. Há um dado interessante que as doações, né? Nessa época de Natal e de Ano Novo, elas se intensificam, né? Há muitas doações que às vezes as casas nem conseguem passar direito, né, para os necessitados, né? Porque nós temos essa coisa, né, de agora eu vou ser bom no Natal. E isso vem lá da nossa infância, né? Tem que ser bonzinho para ganhar presente no Natal, né?
E aí a gente, né, ia, Papai Noel te comportou, tu foi bonzinho? Ah, eu fui, todo mundo foi, né? Ninguém nunca deixou de ser bom, né? E ganhava um presentinho do Papai Noel. Pois isso vai ficando na estrutura psicológica das pessoas e isso vai se repetindo, né? Um fato interessante também aconteceu, não me engano foi no ano 2020, lá nos Estados Unidos há aqueles restaurantes de beira da estrada que eles gostam de parar, comer um lanche ou almoçar, né? Fazer uma refeição mais pesada. E aí aconteceu que num dia lá estava uma fila grande e o que estava na frente da fila olhou para trás e disse assim, vou pagar o almoço do próximo aqui que está atrás de mim. E isso contaminou todas as pessoas, né? E isso acabou durando 2 dias e meio. E o pessoal chegava lá para pagar e já pagava o que estava antes dele, né? Que viria depois, né? Então veja, né, que essa época ela nos instiga, né, a ter atitudes boas, a ter atitudes produtivas, né? E que beneficiam nossos irmãos. Mas começa o correr dos dias, né? A gente vai esquecendo das promessas. A reunião de família, né? Sempre dizem, esse ano vai ser diferente, mas a família acaba brigando, a família acaba se distraindo, né? E se desentendendo, né? E tem outras questões práticas e não práticas desses encontros de fim de ano e da intenção das pessoas de sempre estar. E o que a gente propõe no dia de hoje, nessa reflexão que trazemos, é que a gente não repita isso, né? Que nós repitamos, sim, iniciativas, né? E as nossas atitudes para beneficiar o nosso próximo, dentro, né, de atitudes positivas. Então nós podemos enumerar algumas coisas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, por isso, né, Ano Novo e Evangelho. Mas sempre falando disso, o Ano Novo começa todo dia. Todo dia Jesus está conosco. Todo dia nós acordamos e estamos com Ele. Então nós precisamos, né, nos compromissar com isso, né, de ser melhores e de fazer o bem, né, não importando a quem. Difícil, né? Às vezes a gente está lá de cabeça quente e não faz. Mas vamos ver lá. Nós vamos estudar 5 itens, né, do Evangelho. O Evangelho é muito grande, está muito denso. Nós vamos estudar 5 itens. O primeiro é amar ao próximo como a si mesmo. Será que a gente consegue, durante o ano, né, nesse ano novo, né, que inicia todo dia, será que a gente consegue amar o nosso próximo bem próximo? Porque a gente vê, às vezes, pessoas têm suas atitudes, né, de ajudar um próximo que não é parente, que não é afeto, né, mas esquece dos outros. Então, até que a gente pode amar o nosso próximo como a si mesmo, mas aquele próximo bem próximo. Às vezes tem um pai, tem uma mãe que estão lá abandonados no asilo. Às vezes tem um filho, né, que estão lá abandonados também, né, não tem contato. Gostaria que o pai e a mãe afagassem, né, a sua testa, que interagisse com eles. Então, essa pode ser um ano novo, né, com compromissos evangélicos. Amar o nosso próximo bem próximo. Tá bem? E aí nós, né, temos que desenvolver o tema um pouquinho. As visitas, às vezes, só acontecem no Natal, não é verdade? E é a hora de expressar sentimentos. Nossos mais próximos sabem que os amamos? Será que a gente, né, diz, fulano, eu te amo muito e sinto tua falta aqui. Será que a gente é capaz de dizer isso? Será que a gente pode, né, iniciar esse ano novo, né, de maneira evangélica, dizendo que amamos o nosso irmão? Porque está lá, né, a máxima do Evangelho. Amai teu próximo como a ti mesmo. E a gente falha bastante nisso, né? Então veja, nós temos muito caminho para percorrer, né? Muitas
atitudes, né? Para que possamos cumprir com esses nossos compromissos. Então, veja só, vamos lá. Amar os inimigos, esse é o segundo item. Será que a gente consegue amar os inimigos? Porque quando a gente está bravo, né, a gente não quer saber dos inimigos, não quer nem olhar para eles, não quer nem falar, não quer nem trocar uma ideia, né? E a gente poderia, né, nesse ano que se inicia todo dia, amar os nossos inimigos? Retribuir o mal com o bem? Oferecer a outra face? Olha só, né? Os desafios que temos. Oferecer a outra face, né? Melhor ser ofendido do que ofender, diz, né, o nosso evangelho. Arruinado do que arruinar. Então aqui ele está nos sendo, né, nos trazendo uma postura assim de altruísmo, né? Melhor, né, ser ofendido que ofender. Melhor ser arruinado que arruinar. Então, melhor que a gente não atinja o nosso irmão, mas, né, fazemos o sacrifício. Então, eu não quero arruinar meu irmão. Antes, então, ser arruinado. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item Sede Perfeitos, lá fala: amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudares vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Então veja, Jesus nos traz, nos seus exemplos, no seu evangelho, é que a gente realmente, né, tem uma posição de altruísmo. Nós temos que ser altruístas, né? E fazer o bem para o nosso irmão. Então, veja, difícil? Difícil. Mas com o espírito que estuda, que está determinado a se tornar um espírito de valor, um trabalhador realmente interessado em lidar, né, com os seus semelhantes de maneira amorosa. É isso, amar os inimigos. No capítulo 28, também de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, né, as preces espíritas. Olha só. Lá nas preces espíritas tem o item 48. Ação de graças pelo bem concedido a um inimigo. E no item 67, por um inimigo que morreu. Então veja, né? Eu conheci uma pessoa que quando morria, assim, alguém que era desafeto dela, dizia: tem festa no inferno hoje. Né? E chamava, então, muita gente pro lado dela, né? Então, essas são coisas e atitudes que a gente não deve ter. Nós devemos amar os nossos inimigos. Ainda, né, que tenhamos uma visão crítica dos seus comportamentos. Podemos propor a nós mesmos de reconciliarmos com os nossos inimigos. Olha só, nossos inimigos, né? Podemos nos comprometer com isso? É bem, né, interessante esse compromisso. Muito bem, vamos lá. Vamos servir ao próximo sem pedir nada em troca. Lembram que todo ano, não só no Natal, nós podemos servir o nosso próximo e não cobrar nada em troca. Não é verdade? Que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, diz o capítulo 13. Fora da caridade não há salvação, diz o capítulo 15. Então veja, né? Orientação para que a gente, né, trate bem os nossos irmãos, não falta. Né? Os capítulos do Evangelho são bem claros. Então, tem mais esse aqui, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a vossa mão direita. Isto é, não vamos, ao doar, ao fazer bem, cobrar alguma coisa disso. Nós podemos também nos dedicar a uma obra social, visitar asilos, orfanatos, levar consolo e alegria, né? Doar aos necessitados, trabalhar no centro espírita ou na religião, né, que as pessoas eventualmente frequentam. Bem, e sigamos lá então. O item 4. Nós podemos, né, vigiar os nossos
pensamentos. E coisa difícil, não? Vigiar os nossos pensamentos. Quer dizer, a gente começa de manhã, nossa atividade, e esses pensamentos caem assim num turbilhão, né? E a gente vai escutando, faz isso, faz aquilo. Hoje eu vou lá visitar fulano. Não vou. Não, temos muita coisa, porque esse turbilhão, né, de pensamentos e de atitudes que devemos tomar, ele vem na nossa cabeça. E aí a gente lembra, né, do capítulo 8 que fala: bem-aventurados os que têm puro coração. Pureza de coração está nos atos e pensamentos, nos diz o capítulo. Adultério é todo e qualquer pensamento mau. Então ele diz assim: quando a gente pensa mal, né, que a gente não ama os nossos inimigos ou os nossos amados, né, a gente também está angariando débitos, né, angariando dívidas sobre não atender os nossos irmãos. E a gente pode também, né, meus amigos, ler mais livros construtivos. Olha, Espiritismo tem uma lista enorme, né, de livros construtivos. Sejam livros espíritas mesmo, né, ou filosóficos, ou romances, que retratem com dignidade o ser humano. Só, né? Escolher o Senhor melhora os nossos programas de televisão, né? E aí a gente às vezes não quer fazer isso, né? Mas o programa está tão bonzinho, né? Por que eu tenho que ter um olhar crítico sobre isso, né? E na realidade não é isso, né? Nós temos que ter um olhar crítico, porque isso, né, esse olhar crítico sobre determinada situação, sobre determinada atitude, né, ele é um olhar para que nos melhoremos. E muitas vezes, né, vimos a atitude de algumas pessoas e aí olha lá o que aconteceu lá na sua atitude, né, de atos, né, que são positivos, são negativos, e a gente fica olhando: mas olha, eu não faria isso. Né? Então a gente tem que se manter sempre puro de coração, vigiar os nossos pensamentos, não é verdade? E vigiando os nossos pensamentos, nós podemos sim, né, tratar o nosso irmão com dignidade. Veja, né? E aí é ter uma atitude positiva, uma atitude, né, que vai beneficiar o irmão que estamos falando, mas também a nós mesmos. Ok? Vamos lá. Orar com qualidade. Aqui vem uma coisa que muitas vezes as pessoas, né, quando a gente fala isso, acham: então, eu falei um pouquinho, mas eu oro com qualidade. Eu faço as minhas orações todo dia e eu oro com qualidade. Então, eu não estou enquadrado nesse tema aí. Tá, todos nós estamos, né? Porque o orar com qualidade é quando a gente realmente, né, define e dirige, né, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né, para ajudar esses irmãos, para auxiliar de que eles possam ter atitudes mais positivas, ensinar a fazer coisas mais positivas, não é verdade? Então veja, nós podemos vigiar os nossos pensamentos e podemos também aconselhar os nossos irmãos a vigiar esses pensamentos, né? Dentro daquele capítulo 8 lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que têm puro coração. Não tem nada demais aqui, não tem nada de segredo, não tem nada de um texto grande, não. É bem assim. Pureza de coração está nos atos e pensamentos. Veja, né? Que interessante. O adultério é todo e qualquer pensamento mau. Então, veja, ele não está falando, né, daquela coisa pronóstica assim de agora foi um pensamento mau, agora vai ser punido. Não é isso. Ele está nos alertando que todo pensamento mau também é adultério. Porque um pensamento mau nos traz, né, algumas situações e traz algumas informações, né, que pode nos levar, né, a conhecimentos errados e a atitudes erradas também. Vamos ler mais livros construtivos. Sejam livros espíritas, filosóficos, romances que tratem com dignidade do ser humano.
Então, um livro espírita que trata com dignidade o ser humano. Isso é o que nós falamos, né, em orar com qualidade, né, com servir ao próximo, orar com qualidade, vigiar os pensamentos. Então, veja, é sempre quando a gente está fazendo coisas positivas é que a gente consegue, né, ter atitudes positivas também. Então, orar com qualidade. Aí vem, lá no capítulo 27, o pedir e obtereis, né? O pedir e obtereis, ele fala da qualidade da prece. E a gente começa a estudar isso, preparar-se para essa partida aí, né? Na qualidade da prece. Quando orares, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar, ao ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade, eles já receberam sua recompensa. Eu falo daquelas pessoas, né, que às vezes vão nos templos religiosos e fazem lá uma cena, né, de que estão lá rezando com afinco, né, e a gente sabe, né, já observando as pessoas, né, que a oração não está sendo sincera e não está sendo produtiva, porque o pensamento já está em outro lugar. Tá? Mas quando quiserdes orar, nos diz o Evangelho, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada orai ao vosso Pai, em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Então, olha só, né? Não adianta a gente ficar lá pedindo, repetindo palavras, né? Naquela caminhada. O vosso Pai sabe. Sabe o que se vê, o que vê e o que se passa em segredo. E vos dará recompensas. Né? Não adianta tentar enganar a Deus. Dizer, eu sou bonzinho. Não. A questão não é ser bonzinho. A questão é ter uma atitude positiva. Mas não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, pois o vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a Ele. Então, o que ele está dizendo aqui, não adianta fazer aquelas preces compridas, né? Pedindo coisas, pedindo bens materiais, né? Porque Jesus sabe o que precisa. O Pai maior sabe o que nós precisamos. Então, não tem porquê, né, a gente ficar prolongando uma prece, prolongando um ato, né, um momento de conexão com Deus, para conseguir vantagens pessoais. O Pai já sabe do que nós estamos. O Pai já sabe tudo sobre nós. E nós não temos, né, que ficar com essa atitude, né, de ficar pedindo. Mas quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada orai ao vosso Pai, em segredo. E vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Então é isso aí, né? Ele está dizendo, o nosso irmão aí, né? Olha, as pessoas, né, que fizeram o Evangelho, né, que escreveram o Evangelho, que não adianta a gente ficar pedindo, que Deus sabe o que a gente precisa. Tá bem? Então, meus amigos, eu espero que nesse sábado tão quente, né, a gente possa, né, refletir um pouquinho sobre essas coisas, quanto não pedimos a Deus, e quanto queremos servir a Deus, e quanto não conseguimos, né? Então é preciso que tenhamos, né, de olhar para nós mesmos e buscar, junto com a boa espiritualidade, o conhece-te a ti mesmo. E aí sim, nós estaremos, né, junto de Jesus, junto do Pai Maior, trabalhando para o progresso do nosso planeta, trabalhando para o progresso dos nossos irmãos. Agradecendo mais uma vez ao GEAC de Alvorada, muito obrigado, porque é sempre uma oportunidade de servir a Argentina, a doutrina da Argentina, servir a doutrina, né? E também de rever os irmãos, porque é sempre agradável. Muito obrigado e um fraterno abraço a todos. Obrigada, Nelson. Foi maravilhosa a tua explanação. Com certeza vai fazer com que a gente comece a ser uma nova pessoa cada dia um ano novo mesmo. Isso aí.
Obrigado. Né? Então, agradecemos, viu? Muito obrigada pela tua participação e obrigada pelos ouvintes também, tá? Pessoal, então vamos agora vamos fazer a nossa prece agradecendo, né? Nós pedimos no início, proteção e agora vamos agradecer, né? Então eu convido a todos, mais uma vez, né? A fecharem seus olhos, né? Se harmonizando, pensando coisas boas para si, para os seus familiares, né? Vamos mentalizar muitas coisas boas também para aqueles nossos irmãos neste momento que estão passando pelas mais diversas dificuldades, né? Que eles possam receber, então, de cada um de nós, neste momento, as nossas boas vibrações de muita paz, de amor, essas vibrações que vão fortalecer, tranquilizar, né, serenar os seus corações, o seu espírito. Agradecidos também ficamos pelo amparo da espiritualidade que esteve conosco nessa tarde, pela presença dos mensageiros do nosso Mestre Jesus, e pelo Pai Maior, né, esse Pai de amor e bondade que nos ama, que está sempre conosco em cada momento, em cada minuto. Pena que a gente tão pouco, né, se esforce para sentir, para perceber a sua presença. Mas com certeza, a partir de agora, nos renovando a cada momento, a cada dia, buscando sempre no Evangelho, né, esses conhecimentos, essa força, com certeza estaremos sendo melhores amanhã do que estamos sendo hoje. Muito obrigada, Pai. Obrigada mais uma vez, Mestre e amigos do Alto, por mais essa oportunidade. Que tenhamos todos nós uma noite de muita paz e de muita luz e com o amparo sempre dos nossos amigos benfeitores. Muito obrigada mais uma vez por tudo e por tanto que recebemos e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Nelson Cristalino. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Uma boa noite a todos.